O nosso último passeio do terceirão começou logo cedo, saindo de Osasco, aquele típico clima de viagem escolar. Todo mundo meio sonolento, mas animado. No ônibus, parecia que ninguém lembrava que ainda era de manhã. As brincadeiras começaram rapidinho. Teve música alta no fundo, gente contando história, outros zoando os amigos. A vibe era tão boa que a viagem passou voando, e pra nossa sorte, não pegamos trânsito nenhum no caminho. Foi tudo tão tranquilo que parecia até que o universo estava colaborando para deixar esse dia perfeito. Conforme nos aproximávamos de Santos, o tempo começou a ficar mais fechado. O céu estava nublado, aquele friozinho batendo e de vez em quando uma garoa fina aparecia. Parecia que a cidade tinha se preparado para que essa atmosfera meio cinza combinasse com a nossa nostalgia do nosso último passeio. Mesmo assim, quando chegamos, Santos se mostrou linda. A mistura de prédios antigos, ruas históricas e aquele clima de cidade portuária dava uma sensação de estarmos entrando num lugar cheio de memórias, como se cada rua guardasse um pedaço da história do Brasil. Nossa primeira parada foi na Bolsa do Café. Lá dentro, além de admirar o prédio com a sua arquitetura imponente, ficamos sabendo um pouco mais sobre a história da própria cidade. Santos cresceu em torno do porto, que foi se transformando ao longo dos séculos. Começou pequeno, mas precisou se modernizar para acompanhar o crescimento da exportação do café. Porém, durante esse processo, a cidade enfrentou vários problemas, como saneamento precário, e até hoje nos canais de drenagem que cortam a cidade são uma lembrança dessas dificuldades antigas. Eles surgiram como uma solução para lidar com as enchentes e doenças, num período em que a expansão da cidade não acompanhava o ritmo acelerado do comércio. A gente também viu como o trabalho no meio cafeiro era pesado. Muitas pessoas envolvidas na cadeia do café, desde o plantio até o transporte, viviam em condições bem difíceis. Isso mostrava claramente um atraso quando comparado ao que já acontecia na Europa, onde a Revolução Industrial já tinha mecanizado processos, reduzido parte do esforço fisicamente exaustivo e transformado a economia. No Brasil, esse processo demorou mais a chegar e a base da produção ainda dependia de um modelo de artesanato. E depois de sair da Bolsa do Café, caminhamos pelas ruas do centro histórico, que tem aquele estilo europeu marcante. Mas isso não é só uma impressão, é resultado da influência de imigrantes europeus que vieram para cá no fim do século XIX e início do século XX, deixando sua estética nas fachadas, nos detalhes das janelas, nos paralelepípedos e até no formato das ruas. Mesmo com o tempo fechado, ou talvez justamente por causa dele, tudo parecia um cenário de filme antigo. Seguimos para o Museu Pelé, que fica em casarões restaurados e que contam não só a história do rei do futebol, mas também parte da história arquitetônica da cidade. Lá dentro, caminhando entre camisetas, troféus e fotos, dava para sentir a importância do Pelé, e não só para Santos, mas também para o mundo. Em seguida, subimos o bondinho do Monte Serra, e como estava garoando, a vista durante a subida ficou ainda mais bonita, meio escondida pela neblina. Lá em cima, mesmo com o céu fechado, dava para ver boa parte da cidade, os prédios, o porto ao fundo e o movimento lá embaixo. No topo fica o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serra, uma igreja lindíssima, construída no final do século XVI e carregada de história. A lenda do milagre que protegeu a cidade do deslizamento de terras ainda é lembrada, e a Sala dos Milagres deixa isso evidente, com fotos, objetos e agradecimentos de quem recebeu as graças. A gente também pendurou fitinhas com pedidos, no estilo das de Nossa Senhora de Aparecida. Foi um momento simples, mas cheio de significado, e com cada um fazendo seus 3 pedidos, cercada pelo vento frio lá de cima. E enquanto estávamos lá, olhando aquela vista, conversando com o professor Adriano e com o Hugo e a Rosinha, bateu aquele sentimento de que realmente esse era o último passeio da escola. Entre chuvas, risadas, correria e história, Santos virou parte da nossa memória. Foi um dia cheio de aprendizado, mas também de emoção. Uma despedida perfeita, mesmo com o céu nublado, talvez até mais bonita por causa disso.